E aí, pessoal, tudo bem? Hoje não vai ser um vídeo tão rápido, mas vai ser um vídeo bem legal. Eu vou mostrar como é que a gente faz para integrar uma aplicação front-end, que é essa aplicação que eu montei aqui e preparei especialmente para vocês, onde a gente tem um CRUD super simples com alguns cards. Eu fiz aqui uma do Rick and Morty, usei algumas imagens da própria API do Rick and Morty. Esse front-end ele vai estar disponibilizado, eu já deixei ele aqui no esquema, nesse link, ó. React.js, CRUD, então o link vai estar aí na descrição. Eu vou mostrar como é que a gente faz para fazer o download ou o clone dele, mas vai ser super simplão. E aí depois a gente vai pegar essa aplicação do Express. Eu meio que preparei uma aplicação base. Teve um vídeo que eu fiz antes, eu fiz dois vídeos, um falando sobre o Express sozinho e depois o Express com o MongoDB. Eu também mostrei vídeo de como configurar arquivo environment e é esse projeto que eu tô aqui, beleza? Então tá quase igual aquele último lá no final da live. A única coisa que eu fiz foi mudar. Eu lembro que na live eu fiz de mensagens, aqui eu estou fazendo de personagens. Mas a estrutura é exatamente a mesma, do jeitinho que estava lá, com erros ou problemas ou ajustes para serem feitos. Então eu vou mostrar como que a gente faz para adaptar essa aplicação para que esse front-end reaja a ela e consiga ficar integrado com ela bonitinho. E eu vou mostrar, falar sobre várias coisas para quem é de back e está a fim de integrar alguma coisa com front, como que a gente faz, o que a gente precisa se preocupar, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, para começar, antes da gente fazer o projeto, eu vou mostrar o que essa aplicação tem. Então, nessa primeira página a gente tem uma listagem. E eu deixei um banco preparado, eu não lembro para quem viu a última live. A gente chegou a fazer eu expliquei sobre o MongoDB, né? A gente fez uma aplicaçãozinha. E aqui eu deixei um banco de dados preparado com 4 personagens e as 4 imagens, beleza? Então, eu vou mostrar como é que a gente faz para adicionar, mas a ideia é que você não precise nem adicionar por aqui para preparar. Só deixei isso aqui pronto para a gente usar, mas a gente vai fazer todas as operações pelo front e pelo back-end. Então, no próprio back-end você precisa conseguir fazer isso. Se a gente clicar aqui no botão... deixa eu mostrar edição, né? Então, quando eu passo o mouse, ele mostra aqui embaixo, dá para olhar aqui embaixo na esquerda, view/id. Quando eu clico, ele visualiza, ele mostra esse item individual. Quando eu clico em editar, ele vem para essa tela de edição. Se eu colocar, digamos que um Z aqui em cima e editar, ele atualiza e volta para view. Eu também consigo editar quantas vezes eu quiser, beleza? E se eu quiser remover, eu não vou remover essa personagem, eu vou adicionar uma nova para remover ela. Então deixa eu adicionar, colocar aqui um teste. E na URL da imagem eu vou adicionar aqui um personagem que eu deixei preparado. Coloquei um efeito bem legal aqui no front, de quando a gente coloca a imagem, ele detecta e já mostra uma prévia aqui embaixo. E aí se eu clicar em adicionar, ele já adiciona salvo no banco. Se eu vier aqui no Mongo e clicar no botão refresh, percebe que o personagem já aparece aqui embaixo. E aí se eu quiser remover, eu posso remover. Eu coloquei uma confirmação para ficar um pouco mais legal. E aí a gente pode remover, ele some, beleza? Se eu quiser adicionar de novo a voltagem, URL, adiciona save. E aí na listagem ele já passa a aparecer lá. Beleza? Deixa eu adicionar mais um aqui também, para deixar um pouco mais completinho. Coloquei o nome, coloquei o URL. Vou deixar essas URLs aí na descrição para facilitar. Clica em adicionar, show de bola. Listagem, visualização, listagem. E é isso. Beleza, então para a gente começar, eu preparei o front-end prontinho. Ele está aqui, ó, o projeto está aí na descrição, né? React.js, CRUD, integrado com back-end. Então esses arquivos eles estão certinhos e tem um vídeo que eu mostro como que eu crio isso aqui do zero, beleza? Além disso, tem o projeto do Express, CRUD integrado com front-end. Só que esse cara são os arquivos iniciais, beleza? Então é a base do projeto, ele não está implementado. Então se a gente baixar ele não vai funcionar, porque é justamente o escopo aqui do vídeo. E tem um outro que no final dessa live eu vou deixar ele, eu vou subir, que vai ser com esse mesmo nome, traço finalizado. E aí vai ser o que a gente fizer aqui junto, tá bom? Fechou. Então eu vou fechar os projetos que eu tenho aqui, deixar eles deletados para a gente configurar eles todos juntos. Beleza. Então se eu der um F5 agora já deve quebrar. Show, tá carregando infinitamente, quebrou, então já vou fechar esse cara. E a partir de agora eu vou baixar esses dois projetos, tanto o Express quanto o React. Para isso, você pode fazer o clone direto por HTTPS, SSH, GitHub CLI ou GitHub Desktop. Ou se quiser baixar no zip também, tanto faz. Baixa esse projeto, extrai e deixa ele bonitinho.
O do front-end a gente vai baixar e usar. O do back-end a gente vai baixar e customizar. Então eu vou fazer isso, no caso eu vou fazer direto pela linha de comando, então eu vou aqui via SSH. Vou copiar essa URL. Tem um vídeo que eu falo sobre como fazer isso, tá? É um vídeo sobre Git, então se alguém quiser fazer o clone aí junto via SSH ou via HTTPS, tem vídeos falando sobre. Git clone, vou colar esse cara. Enquanto ele está clonando, eu já vou pegar o outro também e copiar o Express. Aqui no mesmo lugar, git clone, e eu vou colar. Esse aqui foi via HTTPS. Deixa eu fazer de novo. Deixa eu deletar esse do Express. Eu vou fazer ele via SSH. Beleza. Git clone, SSH. Beleza. Agora que os dois estão clonados, as pastinhas estão aqui, eu vou precisar instalar o npmi. A gente sabe que todo projeto de Node não vem com o npmi instalado, então eu preciso abrir esses caras e instalar. Para facilitar, eu vou aqui direto para esse cmd, cd espaço, vou fazer primeiro no React, npmi. Enquanto ele faz aqui no React, eu vou abrir o do Express e vou fazer o npmi aqui também. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é clonar esses caras. Se você fizer com download zip, é só extrair mesmo o processo e dentro dessa pasta npmi em ambos para eles começarem a instalar. Enquanto eles estão instalando, eu vou abrir direto no VS Code ambos os projetos, tá? A única coisa que é obrigatória mesmo para abrir do VS Code é o Express. Se não quiser abrir o front, tá safe, pode usar o próprio terminal, não precisa. Mas no Express eu vou clicar com o botão direito, abrir com code, e esse cara tá aberto aqui, bonitão. Vou aguardar ele abrir. Enquanto isso, esse cara está instalando. O Express já foi, posso fechar. E agora eu vou clicar em terminal, novo terminal, e selecionar, digitar aqui no meu terminal, npm start. Nesse projeto, a única coisa que eu fiz foi pegar, como eu comentei, né, os arquivos lá originais da live. Eu apliquei a parte de environment, só para a gente ter uma proteçãozinha aqui de usuário e senha. Eu deixei um environment de example e eu vou duplicar esse cara. A primeira coisa que eu vou fazer para deixar ele bonitinho, o .env com name, host preenchido. E aqui no index, eu estou utilizando host, port e name. É importante que você tenha o Mongo instalado local na sua máquina, então se você não sabe como fazer, tem uma live que eu explico só isso, tá? db host, localhost, db port, no caso do Mongo 27017, eu acho, e db name, nesse caso o banco que eu estou usando, acho que chama Fábrica underline db, beleza. Então eu vou mandar aqui Fábrica underline db. Como eu estou sem usuário e senha aqui nesse caso, então está safe, vou salvar e minha aplicação deve subir. Beleza, percebe que aqui ele já deu erro, né, na parte da conexão em si. E uma coisa que eu vou fazer, eu não vou dar o npm start, eu vou dar o run dev, porque aí, como eu mostrei anteriormente, a gente já tem o nodemon index. Beleza? Então depois que você deu o npmi, ele vai instalar o dev dependency nodemon e o npm run dev vai dar refresh automático, isso aqui vai ser muito bom. Tá conectando bonitinho, e para testar, eu vou abrir aqui o Thunder Client, no request, localhost 2.3000, ele precisa dar o nosso hello world clássico, e eu tenho um endpoint aqui, que é o endpoint de personagens, deixa eu ver se ele está funcionando, personagens, send, e aí a gente já tem a listinha aqui de avatares com as imagens bonitinho. Beleza. Uma coisa que a gente precisa fazer agora é testar as outras rotas, então eu vou testar a rota do ID, get read by ID, né, então bonitinho funcionando. Vou testar de post também, body. Então, bora tentar colocar aqui um nome. Eu vou pôr um de teste, porque eu já vou deletar ele. E uma imagem URL também de teste. Enviei. Tive um erro, porque eu esqueci de colocar o ID. E aqui já é um ponto de atenção. Percebe que o erro está em HTML. Então, isso aqui não pode acontecer no back-end. Mas tudo bem, a gente vai corrigir. E aqui agora ele adicionou de boa. Se eu vier no get, mudar o verbo para get e enviar. O meu teste está lá. Show de bola. Eu quero editar esse cara agora, então eu vou colocar aqui um put, e eu vou colocar um teste editado. Beleza, editou bonitinho, deixa eu visualizar no get, tá lá editado, deixa eu visualizar no get all, tá lá editado também, e agora eu vou deletar esse cara. Antes de deletar, deixa eu pegar o ID para deixar a rota preparada, deixa eu ver se no Mongo tá funcionando de boa. Beleza, meu teste está aqui, e se eu deletar,
Personagem removido com sucesso. Percebe que ele trouxe o valor aqui como texto. Isso também é uma coisa que não pode acontecer, mas a gente já corrige. E ele sumiu daqui. Beleza, então passamos por todo o back-end, a gente tem todos os endpoints funcionando, está tudo no mesmo arquivo mesmo, que é para a gente testar. A ideia é a gente evoluir a partir desse arquivo, beleza? Eu também notei quando eu estava passando aqui que tem uma funçãozinha get personagens válidas que está estranha, então eu vou renomear para get personagens válidos. Acho que era só isso que eu havia visto, mas se tiver algum errinho a gente corrige aí durante. Beleza, então vamos dar uma olhada no front, como é que ele tá. Aqui, beleza, front instalado. Eu vou dar um npm audit fix também, para ele tentar corrigir essas vulnerabilidades. Vamos ver o que ele consegue. Enquanto ele está fazendo o fix, deixa eu abrir também esse cara React. Direito, abrir com code. No vídeo que eu falei de instalação do Node.js do VS Code, eu mostrei como é que a gente habilita essa opção de direito a abrir com code. Você não tem, é só você reinstalar e habilitar aquela opção, beleza? Se você não tem e também não quer reinstalar, é só vir pelo Open Folder, abre o projeto aí normal. Nesse projetinho aqui do React, e aqui já finalizou as vulnerabilidades, então posso fechar esse terminal, a gente tem a seguinte estrutura. A gente tem um arquivo de index.js que constrói a aplicação. Eu tenho vários componentes, então todos os componentes estão aqui. Eu tenho um cara especial para API, e você pode abrir para dar uma olhada. Mesmo que você seja uma pessoa de back-end, é muito importante que você conheça algumas coisinhas de como o front-end está estruturado. E é muito importante que você tenha acesso a ele, mas para ter um feeling ali das coisas. E eu já deixei preparado com a nossa URL base, no caso localhost 2.3000, essa é a URL do back-end, e com todos os endpoints aqui estruturados. Então é bem importante a galera do back saber como que as requisições estão vindo e coisa do tipo. Beleza? Esse front ele já está bem preparado, mas o back-end ainda não está, então a gente vai ver os principais erros que vão rolar. Eu vou abrir aqui um terminal e eu vou rodar o comando npm start. O React ele vai começar a iniciar a aplicação e ele vai perceber que o back-end está rodando na porta 3000, então ele vai falar, cara, você quer rodar numa outra porta? E a opção padrão que vem é sim, então eu simplesmente vou dar Enter e ele vai confirmar para rodar numa nova porta. Percebe que imediatamente ele já roda na 3001 e ele vai subir o nosso front-end aqui. Enquanto ele sobe, eu vou abrir o front-end na porta 3000, nosso Hello World está lá e agora a gente tem a aplicação do React aqui. Beleza? Então é em cima disso aqui que a gente vai trabalhar. Por enquanto, o get ele funcionou de boa e ele está visualizando os dados, então o back-end já está conseguindo interpretar. Agora, se eu clicar para visualizar esse cara, Rick Sanchez, show de bola, até então, perfeitinho. Vamos tentar adicionar alguma coisa? Vou clicar em adicionar, teste e teste. A imagem vai quebrar, mas não tem problema. Adicionar. E aí, né? Adicionar. Adicionar. Nada. F12, vamos dar uma olhada no terminal e, olha lá. Cada vez que eu cliquei no botão, ele colocou um erro aqui para mim. E esse erro que ele falou, ó. Access to fetch has been blocked by CORS policy. E esse é o primeiro cara que a gente tem, essa stack de erro. E eu vou deixar aqui o nosso Miro, essa stack separadinho. Então, deixa eu jogar esse cara. Essa stack de erro que a gente teve, ela está relacionada com algo chamado CORS, que é um dos primeiros tópicos que a gente vai ter que trabalhar para entender o que está acontecendo aqui. Beleza? Um outro cara que eu quero extrair dessa informação é esse aqui, ó. Access Control Allow Origin. Esse Access Control Allow Origin é um header, ele está explicando aqui, então deixa eu explicar que esse cara é um header, e ele está falando que você precisa deixar esse cara presente, e ele não encontrou nada dele, não encontrou esse header, né, na requisição, e tem algumas outras formas da gente desabilitar o CORS e coisas do tipo, mas é isso que dá para a gente extrair. E percebe que ele tentou acessar a partir da origem. Então a gente tem um cara aqui que é a origem, beleza? Então deixa eu colocar qual que é a origin, e é esse que ele colocou aqui. Então vamos de origin, beleza? E um outro cara que ele colocou é esse carinha aqui. Então ele colocou qual que era o acesso, né? Ele estava tentando acessar este carinha, beleza? Então tentando acessar e vou puxar esse cara para cá. Beleza, então é isso que eu consegui extrair de informação. Eu vou deixar esse cara por enquanto para a gente explorar. Belezinha? Fechou.
Enquanto isso, a gente volta aqui para o nosso back-end e vamos testar um pouco mais. Então, deixa eu vir para a minha listagem. Eu vou tentar selecionar o Rick Sanchez e editar, mesma coisa. Só que agora eu já vou deixar o terminal aberto. Eu vou deixar o terminal aqui na direita e a minha página aqui na esquerda. Quando eu colocar um Z a mais no Rick Sanchez e clicar em editar, mesma coisa, eu também tive um erro de course, ok? Então, esse erro de course, ele está rolando em duas URLs a princípio, create e a URL de update. Belezinha. Vamos tentar remover algum? Para remover esse cara, para não remover alguma coisa que eu queira mesmo, eu vou adicionar um novo objetinho direto aqui no meu Mongo, só para vocês visualizarem. E esse cara eu vou colocar aqui como nome, teste, imagem, URL, teste. Beleza? Vou inserir. E agora na minha listagem ele deve aparecer. Já estou tomando um course policy aqui direto. Deixa eu ver. A princípio aqui está tudo direitinho. Enfim, eu não estava tomando um course policy antes e agora eu estou. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu tentar deletar esse cara para ver se foi ele que causou alguma coisa. Não. Simplesmente agora ele está me bloqueando o tempo inteiro. Então vamos tentar interpretar por que ele está dando isso. Vamos tentar corrigir esse erro para ver se a gente consegue passar e visualizar. O primeiro passo é a gente vir aqui no Express, logo no começo do nosso código. E o que a gente precisa fazer, sempre quando a gente entra em algum endpoint nosso, que esteja visualizando alguma coisa, e esse endpoint está sendo carregado por um front-end, a gente tem o course em ação. E esse course, se eu fizer uma pesquisa super rápida, ele vai mostrar que esse Cross-Origin Resource Sharing, ou tradução, compartilhamento de recursos com origens diferentes. Então percebe que sempre quando a gente está no front-end, a gente tem uma forma de se comunicar com o back-end. Esse back-end também é conhecido como API em muitos casos, tá? E a maneira que um front-end conversa com o back-end é através de um cara chamado requisição. Então esse front-end, ele faz uma requisição. Essa requisição chega até o back-end. E esse back-end, que é a nossa API, ele devolve através de uma resposta. Beleza? Então, deixa eu puxar esse carinha para cá. E esse carinha para cá. Beleza. A partir do momento que a gente faz a requisição, a gente carrega algumas coisas com ela. E a gente sabe que quando estamos nos comunicando via HTTP, é possível que a gente tenha alguns verbos relacionados. Quais geralmente são esses verbos? Esses verbos que a gente passa, pode ser get, post, put, delete, patch e vários outros. Beleza? Dependendo do verbo que a gente passa, ele é liberado para ser feito e só vai que vai. Mas alguns verbos específicos, verbos um pouco mais complexos, param nesse course e são bloqueados. No caso, anteriormente eu estava conseguindo fazer esse get, ele estava funcionando de boa. Geralmente o get é um verbo que funciona bem, porém, em alguns casos, ou dependendo da informação que eu coloco, ou o header que eu passo, ele trava e o course entra em ação. E o course ele é feito para proteger algumas requisições. Então ele protege para qualquer site não conseguir acessar algum servidor estranho ou coisa do tipo, somente os endereços que o servidor liberar. Então, é o que ele fala aqui, é um mecanismo que usa cabeçalhos adicionais HTTP para informar a um navegador que permita que um aplicativo web seja executado em uma origem com permissão para acessar recursos selecionados de um servidor em uma origem e por aí vai. Então, esse é um erro muito frequente que acontece na aplicação e a forma mais tradicional de resolver isso é direto no servidor, permitindo isso. Então, eu deixei já aqui preparado, deixa eu aproveitar para abrir esse cara. Eu deixei preparadinho um trecho de código que eu vou passar para vocês, deixa eu abrir ele aqui, que é para a gente desabilitar o course. E, basicamente, o que a gente precisa fazer é adicionar alguns cabeçalhos da nossa requisição, como o Access Control Allow Origin, ou o Access Control Allow Methods, dependendo do que for. E além disso, a gente pode colocar um Access Control Allow Headers. Então a gente permite origem, métodos e headers, beleza? No caso,
O headers ele é o principal, que ele vai permitir ele mesmo, origem, accept e por aí vai. Cada aplicação pode ser que você precise aumentar o número de headers permitidos. E além disso, a gente pode permitir ou todas as origens ou origens específicas. Por hora, para a gente simplificar, eu vou começar liberando todas as origens. E os métodos aqui poderia ser get, post e tal, mas por hora eu vou liberar todos também. E aí o que a gente faz? A gente constrói aqui no Express um middleware. Então eu falo que todas as rotas, desde que elas atendam esse prefixo, então no caso barra asterisco, ou seja, qualquer rota, vai passar por esse mecanismo para adicionar headers direto nessa resposta, beleza? Então ele vai na resposta, adiciona um header e coloca. Quando eu copio esse trecho, e esse trecho vai estar aí na descrição também, e chego aqui na minha rota, e antes de tudo, antes de qualquer declaração de rota, eu coloco o meu course e salvo. A partir disso, eu libero todas as URLs para acessar. Essa não é a melhor prática de segurança do planeta, mas por enquanto é a que resolve. Depois, o melhor caso vai ser você especificar qual que é a origem que está usando. Então, no caso, o nosso caso mais certo era especificar que o nosso front está na 3001 e que ele está liberado, em vez de liberar todo mundo, beleza? Mas como eu sei que pode ser que vocês estejam em outra URL, ou pode ser que vocês queiram subir isso no Heroku lá na frente, então para simplificar, por enquanto em aula, usa esse. Eu vou fazer um vídeo separado falando como é que a gente trata origens diferentes, beleza? Então, salva esse cara, volta aqui para o nosso front-end, esse carinha aqui, F5, e tá lá, a partir de agora, aquele erro que tá dando de course não dá mais. Para validar mesmo, deixa eu fazer adição, teste, adicionar, safe, passou do erro. Se eu quiser editar esse cara, teste 2, editar, funfo, e a remoção, confirmando também. Beleza? Então, com isso, a gente já tem o problema de course resolvido. Por hora, a gente pode prosseguir. Um ponto que é interessante a gente analisar aqui é o seguinte. Se eu quiser implementar algum endpoint novo, se eu quiser modificar algum endpoint, ou se alguma coisa der erro, é importante que o back-end seja extremamente comunicativo com o front para dizer o que está acontecendo. E além disso, nem todo front-end ele vai ter simplesmente uma listagem comum dos dados ou operações de CRUD. Pode ser que o seu front-end tenha endpoints específicos, ou, por exemplo, se essa página que mostra os personagens também mostrasse alguma outra informação, sei lá, informações de episódios ou algo do tipo, é sempre interessante que você consiga colocar tudo isso em uma única requisição, de repente uma requisição que encha a página da home 100%. Então esse é um negócio para a gente ficar na mente, é sempre importante olhar o que o front-end está precisando carregar e servir ele da melhor forma, não necessariamente com endpoints muito individuais. Senão você aumenta muito o número de requisições, aí fica difícil de você otimizar a sua aplicação, fica mais caro também, então tem várias vantagens, tanto para quem está no front, quanto para quem está no back, de ter esse pensamento um pouco mais integrado. Depois que a gente passou por cima do problema do course, eu quero melhorar o tratamento de erro. Então vamos supor que a gente clica aqui para adicionar, eu vou deixar meu terminal do lado, eu não vou adicionar nenhum campo e eu vou clicar no botão adicionar. Percebe que eu já tomo um erro ali na direita e o meu front-end ele fica sem saber como reagir a isso. Então ele dá aqui um unexpected token ou in JSON. E se eu vier aqui na aba do DevTools, então eu estou na aba console, se eu vier nessa setinha, como o meu está minimizado, e apertar em Network, se o seu tiver um pouco maior, ela já aparece aqui direto, beleza? Nessa aba de Network, a gente consegue, por padrão ele vem na opção All, onde a gente visualiza tudo que tem aqui, mas pode ser que ele tenha essa opção aqui, ó, Fetch XHR. Toda vez que você faz uma requisição para API, é nessa abinha que ele fica, tá? E aqui a gente tem esse cara que é o Personagens, e ele trouxe um objeto inválido. Percebe que esse erro é extremamente genérico? O que aconteceu? Quando a gente clicou no botão adicionar, o front-end ele não tinha uma validação dos dados. Então você, como back-end, não pode confiar que o front-end vai tratar. Se ele tratar, é até um plus, porque ele vai tratar alguma coisa, mas para ter um feedback um pouco mais rápido para o usuário, sem precisar perguntar para a API se está certo ou não. Mas é responsabilidade do back-end garantir que as coisas estão certinhas antes de persistir, e o back-end precisa comunicar isso da melhor forma. Então, quando eu mando o nome e uma URL vazia e clico no botão adicionar, ele vai fazer uma requisição. Vamos limpar aqui para a gente ver de novo isso acontecendo. Então, deixa eu diminuir esse cara um pouquinho.
Beleza? Então, vou clicar em adicionar. Percebe que a requisição foi feita, vou dar um clique nela e vou clicar aqui na opção Headers. Nessa opção Headers, a gente tem General, que ele faz meio que um resuminho aqui desse cara. Response Headers, então a resposta do back-end trouxe esse cabeçalho. E percebe que a gente já tem aqui ó, aquele Access Control Allow Headers, Methods e Origin, que a gente tinha especificado. Então, se eu tirar lá do back-end, isso aqui vai parar de aparecer, beleza? Além disso, a gente tem um Content Type text/HTML. Esse já é um primeiro erro, porque o nosso back-end não pode responder HTML, ele tem que sempre responder JSON, beleza? E além disso, a gente tem o Request Headers. Então, quem fez a requisição passou esses cabeçalhos aqui. Isso também é importante para o back-end saber, porque às vezes você está testando uma requisição, mas não sabe quais os cabeçalhos que estão vindo. Então é muito importante você ver quais cabeçalhos estão vindo. E ele carrega principalmente um cara chamado Origin, que a gente pode usar lá na frente para trabalhar com cores e liberar para origens específicas. Beleza? E o cara mais importante para mim aqui, quando a gente trata de requisições com corpo, é o Request Payload. E no caso a gente tem imagem e nome, ambos estão vazios, beleza? Então provavelmente foi isso que ocasionou o erro, o nosso back-end foi fazer uma checagem e o que ele devolveu foi uma resposta como objeto inválido. Então o que a gente vai fazer? Aqui do lado do back-end, eu preciso primeiro encontrar esse endpoint que foi o causador do erro. E no caso, a rota foi personagens e o método foi post. Então eu preciso encontrar a minha rota de personagens com o verbo post e essa aqui. E tá lá. Essa é a nossa linha de validação que checa que caso não tenha objeto, ou não tenha nome nesse objeto, ou não tenha imagem nesse objeto, a gente responde com objeto inválido. E a maneira mais fácil que a gente tem de testar isso é no próprio Thunder Client, ou você pode usar Postman, o que você queira, mas é a gente testar e simular esse caso direto na nossa requisição. Então eu vou fazer um post aqui para personagens, só que eu vou replicar aquele mesmo body. Porque eu não preciso depender do front-end mais para testar, eu consigo eu mesmo replicar o que o front-end está fazendo, que é mandar um payload vazio. Vou enviar um payload vazio para post, clico em send, está lá, recebi o mesmo erro objeto inválido, e se a gente visualizar os headers da resposta, percebe que a gente está aqui com content type text.html, mesmo caso. O que a gente precisa fazer? Toda vez que a gente tem um erro, a gente precisa colocar, primeiro, um status. Percebe que aqui a gente teve um objeto inválido, um problema, e o status foi 200, ok, não faz sentido. E segundo, a nossa resposta sempre precisa ser em JSON. Então, primeiro de tudo, eu vou transformar essa string em um JSON, envolvendo ela com algumas chaves. Quando eu envolvo ela com chaves, ele abre e fecha, e eu preciso sempre na chave de um objeto nomear. Eu posso colocar como mensagem, eu posso colocar como erro, o que você quiser, beleza? Além disso, é importante que o back-end seja extremamente comunicativo. Então, se ele fala objeto inválido, ele precisa dar alguma dica para a pessoa que está lá na frente olhando, visualizar o que de fato está inválido. Então, a gente pode colocar aqui objeto inválido, certifique-se de que ele possui nome e imagem URL. Então, se você precisa desses dois campinhos, só de adicionar uma mensagem como essa, quem está desenvolvendo no front-end já imagina, já sabe o que esperar. E além disso, como no caso a gente está esperando receber uma coisa e a requisição veio com falha, a gente pode adicionar um status. E esse status vai ser um 400. O status 400 é um bad request, ou seja, a requisição, voltando para o nosso Miro, esse é o cara que faz a requisição foi feita de maneira errada, então a gente devolve bem declaradinho qual que é o problema. Se eu clicar em send, percebe que agora já recebo o status de erro, já fica vermelho, não 400, e a minha mensagem está aqui, ó, objeto inválido, certifique-se, tal. Beleza? Então essa é a primeira adaptação que a gente vai fazer. Se eu voltar para o front-end agora e testar, vamos clicar em adicionar, e já temos um erro, ó, post bad request. Tudo bem que o front-end passou para frente, e o front-end aqui é culpa dele, que ele não está tratando, mas a parte do back-end foi feita, que é devolver o erro, o front já sinalizou isso, e agora o front-end lá tem que se virar para saber. Então aqui, ó, percebe que ele colocou undefined, a gente tentou pegar um ID que não tinha, tal, se perdeu, tá tudo bem, agora é trabalho do front lidar com isso. Show de bola, nossa parte a gente fez. Além disso, vamos dar uma olhada. Seguindo esse mesmo raciocínio, vamos dar uma olhada no back-end e começar a corrigir tudo que a gente vê aqui. Esse inserted count
é o resultado que a gente tem dessa operação de insert one. Então ele está inserindo, pegando a quantidade e validando. Eu quero verificar uma questão aqui que é exatamente esse cara. Ocorreu um erro ao criar a personagem. E aí eu vou colocar esse cara como mensagem, mesma coisa. Nunca mais vou devolver um erro em HTML. E eu vou colocar um status. Só que nesse caso, geralmente é um status do servidor. E uma dica que eu dou é a gente digitar aqui http status. Abrir essa página, vou deixar o link aí na descrição, mas qualquer página que tenha status serve. E aí, o que eu acho interessante de vocês analisarem aqui? Primeiro, status que começam com 1 são respostas informativas. A gente acaba não usando isso aqui tanto, tá? É mais para comunicar algumas coisas bem específicas. Esses caras a gente usa bastante, são as respostas de sucesso. Elas sempre começam com 2, 200 ok é o tradicional. Quando a gente cria algum resultado, a gente recebe o created. Quando você aceita a requisição, mas não faz nada, 202 accepted. Quando você deleta e não traz conteúdos, pode usar o 204 e por aí vai, beleza? Existem também as mensagens de redirecionamento, as respostas de erro no cliente e as respostas de erro no servidor. Então, no nosso caso, a gente está com algum erro no servidor, se a gente não conseguiu adicionar, e aí a gente pode colocar que é um erro interno do servidor ou qualquer coisa do tipo. Eu vou colocar um status 500, porque ocorreu um erro criar o personagem, não faço ideia do que pode acontecer de erro aqui no Mongo, mas 1000 coisas podem acontecer, conexão e tal. Belezinha. Seguindo nessa mesma linha, personagem inválido, eu vou adicionar a mesma mensagem que a gente tem aqui. Ó. Vou até melhorar, em vez de objeto, eu vou colocar aqui personagem. Vou copiar esse objetinho e vou colocar aqui. Eventualmente, dá para a gente criar uma função só de tratamento de erro e chamar essa função também, beleza? Tem um vídeo que eu falo sobre Nest, onde eu mostro esse tratamento de erro, então corre lá que eu mostro como a gente faz middles e coisas do tipo. Eu vou fazer um de Express também, e aí vai ficar um pouco mais claro tratamentos de erros específicos, sem ser necessariamente dentro da própria rota, beleza? Por hora, a gente está simplificando, então vamos aqui mesmo. Então, status 400, show de bola. E aqui a gente tem um cara diferente. Por quê? Nessa atualização, primeiro a gente faz um count. Então a gente verifica quantos documentos tem desse ID. E eu tomo um personagem não encontrado. Quando a gente fala de não encontrado, a gente não fala mais de erro 400. Beleza? A gente fala de erro famoso 404, not found. Então o que a gente vai fazer é um status 404. E aqui no send, uma mensagenzinha. Mensagem, personagem não encontrado. Beleza? Vou copiar esse cara, porque eu sei que lá na frente deve ter algum desse também. Erro ao atualizar o personagem. É eu no Mongo, status 500. Vou envolver esse cara com objeto também. Mensagem. Perfeitinho. Esse cara, personagem não encontrado. 404. Já vou colar aquele cara que eu havia copiado em cima. Erro ao remover o personagem. Status 500. Com objeto aqui também. Personagem removido com sucesso. Esse cara, quando a gente faz uma remoção com sucesso, a gente não precisa devolver um conteúdo, não precisa devolver uma mensagem de sucesso. A gente pode simplesmente retornar um status, que vai ser o status 204, que é o status do content. Sem conteúdo, mas foi bem sucedido. Deixa eu voltar agora para ver se eu coloquei em todos. Beleza, aqui tudo certo, tudo certo. Tudo certo também. Opa, faltou esse cara, é um 404. Tá aqui no meu Ctrl+C, então eu já mando. O que mais? Acho que é isso. E o nosso hello, né? Olá, fábrica de Synapse. Deixa eu colocar esse cara agora também como mensagem. Perfeitinho. Ah, tem uma coisa também que é no post. O nosso post, quando eu faço simplesmente o retorno do objeto, ele vai mandar um 200. Só que aqui no post eu quero que ele mande o 201, porque significa que ele criou com sucesso. Beleza? Então a gente coloca o back-end para ser bem mais comunicativo, a gente coloca os status neles, a gente trata o erro, garante que todas as respostas do back-end saem como JSON. Tem algumas coisinhas para tratar, mas as mensagens personalizadas de erro estão todas tratadas agora. E vamos testar. Então, se eu fizer um get aqui em personagens, 200 ok, bonitinho. Se eu pegar pelo ID, show de bola. Agora eu quero pegar um por ID não existente, então eu vou colocar um caractere 9 aqui no final. Vou dar um Enter. Processando.
tive um erro acontecendo aqui direto no meu console. Então vamos dar uma olhada. Ó. Argumento passado precisa ser uma única string de 12 bytes ou de 24x caracteres. O que rolou aqui? Quando eu passei um caractere a mais do Mongo, ele quebrou. E ele vai quebrar porque o ID do Mongo ele tem um número de caracteres específicos. E como ele quebrou e a gente não tratou esse erro, o back-end simplesmente foi embora, não viu uma resposta e a requisição está aqui infinitamente rodando. Então vamos corrigir já esse cara. Porém, antes disso, eu vou cancelar a requisição. Só para testar o not found, eu vou tirar o 9, tirar o C, e no lugar do C eu vou colocar o 9. E agora sim. Personagem não encontrado, 404, funcionando de boa. Deixa eu tentar fazer um delete também em cima disso. Personagem não encontrado também, show de bola. E um put. Personagem inválido, certifique de que ele possui nome, imagem URL. Opa, então a validação aqui foi o bad request. Vamos dar uma olhada agora e colocar nome e imagem. Send. Personagem não encontrado. Se eu voltar aqui eventualmente para aquele C e fizer um get, aí sim ele passa a encontrar de boa. Beleza? Então agora que a gente validou que o personagem não encontrado está funcionando, esse erro do Mongo aqui é mais específico para a gente tratar, então eu não vou entrar muito no detalhe dele, mas o que eu quero corrigir é essa serialização de ID do próprio Mongo em si. Então no caso do getPersonagemById, antes dele passar para esse object_id, assim que ele tenta fazer isso, eu vou colocar um try-catch aqui para acontecer. Beleza? Se ele der algum erro ou algo do tipo, aí a gente simplesmente trata, mostra um erro bonitinho e a gente resolve. Beleza, para isso, essa funçãozinha, eu vou clicar em cima de qualquer lugar da função e apertar Ctrl ponto. Percebe que essa é uma arrow function de uma linha? Então, quando eu aperto Ctrl ponto, ele mostra aqui, ó, Add braces to arrow function, e é isso que eu vou selecionar. A partir disso, ele colocou essa linha e colocou um return. Se eu der um Ctrl S, como eu estou com o Prettier aqui configurado, ele autoformata. Se você não tiver com o Prettier, tem um vídeo aqui no card que fala sobre isso. Perfeito. Antes de transformar o object_id, ou caso ele não consiga transformar, eu quero que ele apite algum erro. A maneira mais rápida de trabalhar com algum erro é utilizar o try-catch. Então, eu vou digitar aqui try, selecionar a segunda opção try-catch, dá enter. Eu vou colocar esse return para acontecer aqui dentro do try. Qualquer erro que acontecer, eu vou simplesmente trabalhar em cima desse erro e eu vou colocar ele aqui como, deixa eu ver, has. Aqui é um ponto importante, viu, pessoal? Eu não vou conseguir trabalhar na resposta, eu não vou conseguir enviar esse erro aqui bonitinho, porque simplesmente eu não tenho a resposta aqui, ele simplesmente está esperando um personagem. Então, o que eu vou fazer, eu vou colocar return, eu vou dar um console.error nesse erro, só para a gente testar. Então, deixa eu salvar aqui minha aquisição, salvei o nodezinho, atualizou aqui embaixo, perfeito. E deixa eu tentar dar um get com um caractere a mais. Beleza. Agora minha requisição daqui com o personagem não encontrado. Essa é uma forma mais rápida de resolver. E aqui embaixo a gente tem esse console.error acontecendo. Se vocês não quiserem que esse console.error aconteça, dá para apagar ele aqui, deixar sem nada. E funciona da mesma maneira. Beleza? Então agora para a gente tratar erros no HTML. Então aqui eu tenho meus personagens. Deixa eu fazer um get, bonitão. Quando eu faço um get na rota de personagens, a gente exibe ele de boa. Se eu fizer um get dentro de um ID, percebe que ele mostra personagem não encontrado. Só que isso só aconteceu porque a gente veio aqui no getPersonagemById, envolveu ele no try-catch. Só que imagina a gente ter que tratar isso o tempo inteiro, não faz muito sentido. Então eu vou tirar esse try-catch, porque eu quero que esse erro de fato aconteça. Eu vou usar o Ctrl ponto para remover os braces aqui dessa arrow function e eu vou dar um save. Se eu enviar essa requisição de novo, a requisição vai ficar infinitamente processando. Isso acontece porque a requisição, no caso aqui o get, ele é uma requisição assíncrona. Então quando eu tenho um erro acontecendo dentro de uma promise, ele não vai ser lidado pelo Express. Beleza, esse é o primeiro ponto para a gente observar. Segundo ponto, vamos supor que eu tenho um erro aqui dentro do meu endpoint do Hello World. Então eu vou colocar esse erro. Beleza? E supondo que eu tenho uma variável, sei lá, um teste igual undefined, e eu quero tentar utilizar alguma coisa dentro. Então eu vou concatenar na minha mensagem um teste.asd e salvar. Se eu executar isso aqui,
percebe que ele vai me dar um erro, e aí esse erro não fica infinitamente rodando, porque esse meu endpoint não é um endpoint assíncrono, e a gente mostra aqui, ó, cannot read ASD of undefined. Se eu colocar esse cara para ser um endpoint assíncrono e enviar, aí eu já fico infinitamente processando. Então o Express ele tem um problema em lidar com funções que são assíncronas, porque por padrão ele não sabe como encerrar elas. Beleza. Sabendo disso, deixa eu voltar, tirar o async daqui, tirar a variável de teste, tirar essa concatenação e testar se meu endpoint funcionou. Show de bola. A gente vai tratar com os erros, tanto assíncronos quanto erros normais. Esses erros normais que acontecem, a gente vai tratar eles da seguinte maneira. Tem um erro que é o erro geral. Eu vou até voltar à implementação que eu fiz para a gente tratar esse erro geral. Então deixa eu salvar. Beleza. Esse erro aqui é um erro 500, é um erro geral. Para a gente tratar esse cara, existe um rolê que a gente coloca aqui, que é um middleware. E esse é o middleware de erro. Beleza? Quando eu coloco esse middleware, e o trecho do código está aí na descrição, a gente pega, transforma essa resposta de erro que trouxe em uma resposta inválida por padrão HTML, e a gente constrói um JSON e envia para ela. Então, se eu der um send, percebe que automaticamente ele já transforma isso num JSON, já fica um negócio muito mais bonitinho, qualquer front-end consegue tratar isso agora. Além disso, quando eu tento uma rota que não existe, por exemplo, uma rota não existe, ele continua me trazendo erros, erro HTML. Porque, por padrão, o Express ele tem esses erros de not found, também HTML, e não necessariamente são erros que acontecem na aplicação, portanto, não passam por esse middleware. Para lidar com isso, a gente precisa colocar um outro cara, que é esse carinha aqui, vou até separar essa seção de erros, onde eu insiro em todas as rotas, que sejam get a princípio, esse endpoint aqui, not found. Então, se eu fizer um get nessa rota a partir de agora, ele já me dá um endpoint not found. Se eu fizer um post, aí ele continua nesse carinha. Então, eu precisaria pelo menos colocar aqui, talvez provavelmente um all. E quando eu envio, aí sim ele passa a funcionar. Beleza? Então, tem uma diferença em um verbo específico ou todos os verbos, mas é importante que a gente tenha em todas as rotas e que isso esteja no final, beleza? Se você colocar isso lá em cima, vai dar muito problema. Precisa ser embaixo, depois de todas as rotas. Se eu volto agora e testo um get na rota inicial, ele continua trazendo esse meu erro, não tem problema. Deixa eu testar um get em personagens. Ele está funcionando, show de bola. Agora, deixa eu corrigir esse erro aqui. Só que antes de corrigir esse erro, eu quero voltar aqui e deixar como async, que aí o diabinho vai explodir tudo. Então, eu coloquei como async, send, e aí requisição infinita. E tem uma biblioteca que é essa Express Async Errors, que ela justamente foi feita para lidar com esse tipo de erro assíncrono. Então, é uma biblioteca super simples. Eu vou instalar esse cara aqui abrindo um terminal novo, colocando npmi no nome da biblioteca. Eu vou dar Enter. Então, o nome da biblioteca está aí no chat também. E depois que ela instalar, eu vou colocar um require aqui em cima. Então, deixa eu ver se tem essa linha facinho aqui para a gente adicionar. É esse cara. Só de colocar um require aqui em cima, a biblioteca já está ativada. E a partir disso, erros assíncronos passam a ser lidados pelo nosso middleware, de boa, com o app use. E aí o nosso cannot read proper ID of undefined já funciona. E lembra aquele try-catch que a gente havia removido? Esse aqui do get personagem by ID? Vamos testar se ele está funcionando. Então, personagens /teste. E tá lá, ó. Argumento passado precisa ser uma single string, não sei o que, um erro específico do Mongo. Ele já replica esse erro. Beleza? Então, com a combinação dessa bibliotecazinha de erro e com a combinação desses dois middlewares, um se inserindo em todos os endpoints, para endpoints não encontrados, e o outro para tratar erros genéricos aqui do Express, a gente consegue ter um tratamento de erros, ter um back-end muito mais comunicativo, integrado com o front-end perfeitinho. Beleza? E aí, agora, qualquer erro que der aqui, por mais que o front-end não esteja tratando ainda, e dá para tratar ele depois separado, a gente tem um vídeo falando da parte do front-end, né, a partir de agora, mas é muito importante que ele se comunique. Então, se ele tentar adicionar alguma coisa sem nada, é importante que ele receba essas informações. Beleza? Fechado. Deixa eu ver se aqui está tudo direitinho. E acho que é isso.
Fechou. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Todos os links estão na descrição. Eu deixei o repositório aí finalizado do back-end também, caso vocês queiram pegar. Sugestões, comentários, não esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal. E é isso aí. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.